Hoje a gente vai falar sobre 2 áreas do plano de vida do seu filho. Lembra que eu falei que são 7? Então, hoje tem 2. Primeiro vamos falar do intelectual. O que é isso? É você entender e desenvolver competências, achar as habilidades do seu filho e ajudar ele a desenvolver todas essas coisas. Antes da gente entrar mais profundamente nesse assunto, vou falar uma coisinha que é importante para você. Capital intelectual, sabe o que é isso? São todos os recursos intelectuais que o seu filho tem. Fruto do investimento, das experiências, do somatório com a habilidade. E aí, essa riqueza que ele carrega, você pode ser um grande investidor para ele ter mais riquezas intelectuais. Então, as literaturas vão falar para você sobre capital intelectual e vão definir que o capital intelectual é a soma do conhecimento, ou seja, todos os recursos de ensino que seu filho teve, escola, cursos, preparatórios que você colocou o seu filho para desenvolvê-lo, mais a experiência da vida, que é uma outra questão importantíssima para salientar aqui. Vou falar minha experiência. Mas eu tenho horror de criança ficar sentada assistindo vídeo dos outros fazendo as coisas. Não, vai você fazer o esporte, vai você descobrir que é difícil, vai você ver que o quanto que é interessante, o quanto que é desafiador, o quanto que é necessário você desenvolver qualidades que você não tinha. Hoje as crianças às vezes sentam para ficar assistindo vídeo de outra criança brincando, abrindo o brinquedo, experimentando o brinquedo. Não, vai você brincar, bota o seu filho para explorar. Além de você dar uma boa escola para ele, ou o melhor que você pode dar como pai, além de você ser capaz de enxergar as habilidades que seu filho tem e estimulá-las, você também precisa ser esse pai que bota o filho para ter experiência. Exemplo, botou seu filho para ler? Pede para ele te contar sobre o que ele está lendo. Eu sempre faço isso. Eles estão lendo o livro deles, que eles têm que sempre ler? Então, aí eu pergunto: e aí, tá falando sobre o quê? O que você leu de interessante hoje? O que está acontecendo de diferente nessa história? E aí você coloca a criança para organizar a ideia de tudo aquilo que ela absorveu e tentar verbalizar. Olha quanta coisa que você está desenvolvendo aí numa dinâmicazinha só que pode turbinar essa parte intelectual do seu filho. Agora vamos para a segunda parte desse vídeo, que é muito legal, que é o plano profissional. Tem a ver com o intelectual, né? Porque dependendo da preparação dessa parte do plano intelectual, vai cooperar para essa parte profissional. Mas o que se trata de um plano profissional? Tem algumas coisas importantes para a gente observar. Por exemplo, uma é a vocação e o retorno financeiro. Porque hoje em dia existe uma ênfase, né? Os pais falam muito assim para o filho: o importante é que você trabalhe naquilo que você ama. Aí esse filho não presta atenção no retorno financeiro, por exemplo, ou nos projetos que ele tem para a vida dele no futuro e que aquilo que ele ama não é coerente financeiramente com aquele projeto que ele fez e aí se torna um adulto frustrado. Então é importante você, pai e mãe, ajudarem o seu filho a pensar nessa questão, tá? Você tem uma vocação, mas você tem ambições, você tem projetos. Você sabia que essa profissão ou essa área que você pensa e diz que ama não vai te dar o retorno que você espera? Ou preparar o seu filho para saber que a paixão da vida dele pode não dar o retorno financeiro que ele imaginava e ele tem que estar ciente disso para não amanhã ficar insatisfeito com a vida que tem por causa de uma escolha lá atrás que ele não pesou o outro lado. Porque tem o outro lado da moeda, né, gente? A gente precisa ter um salário para sobreviver. Então, é importante esse lado ser observado. Outra questão desse âmbito, desse plano profissional, é a questão profissão-faculdade, né? Ajudar o seu filho a pensar, projetar. Não é você decidir. Você vai ser médico. Antigamente tinha muito isso, né? Aí o filho às vezes ia atrás do sonho do pai e se tornava um frustrado. Não, não é isso. É você ajudar o seu filho a observar aquilo que ele anseia, pensar todos os pormenores que implicam aquela escolha que ele está pensando em fazer para que, de fato, ele entre nessa área que ele, de repente, decidiu de uma maneira mais consciente e não se frustre lá na frente. E a última questão com relação ao plano profissional, que é importante você observar, é quando devo falar desse assunto com meu filho.
A criança, dos 4 aos 12 anos, ela está sendo apresentada às profissões. Ela está sendo exposta, na própria vivência, a todos os tipos diferentes de profissões que existem. Então, nessa fase de experimentação, de observação, não é uma fase muito boa para a gente estar conversando sobre isso. A partir daí, já é um excepcional momento para você começar a ajudar o seu filho a pensar. Eles já são capazes de fazerem pontuações do tipo... Não tem nada a ver com área médica. Nunca eu quero mexer com área administrativa. Detesto burocracia. E aí, a partir daí, você pode ajudá-lo e conduzi-lo a pensar melhor sobre o que ele pretende do seu futuro profissional. Então, eu espero que esse vídeo ajude você a catapultar o seu filho intelectualmente, prepará-lo profissionalmente para que ele se torne um adulto não apenas capacitado para a profissão que ele escolheu, mas realizado naquilo que ele escolheu, porque ele não vai ser frustrado, porque você o ajudou a pensar em tudo que envolve essas escolhas tão relevantes para a vida dele. Então, gente, plano intelectual, plano profissional, tem coisa mais maneira para compartilhar que isso? Compartilha, dá like, faz viralizar esse vídeo e vamos ajudar todas as famílias a prepararem os filhos para se tornarem adultos tops e sem frustrações.